Oi, turma, tudo bem? Eu sou Gustavo de Simas, estudante de jornalismo. E vamos lá, hoje estamos começando o nosso podcast Tais Ligado, e a gente vai te ajudar a entender aí sobre a disciplina de teoria da comunicação. Sabe aquela disciplina que você fica apavorado, tá com medo de dar ruim aí? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre ela, a força das redes sociais, enfim. E eu tô bem acompanhado. Apresentem-se, meninas, por favor. Olá, galera, eu sou a Emily, aquela que desde que ganhou o iPhone na Band, se apaixonou por rádio loucamente e nunca mais saiu do jornalismo, mesmo dizendo que era hobby. Olá, eu sou Stephanie de Oliveira, apaixonada pelo jornalismo desde 10 anos e pelo entretenimento e cultura. Tá aí, e bacana. sou aqui até hoje sendo estudante de jornalismo. Legal, legal. Bom, eu não falei o porquê da minha paixão, né, pelo jornalismo, mas o rádio, quando eu ouvia lá, né, enquanto criança, os jogos de futebol no rádio, eu achava aquilo maravilhoso e estou aí, né, cursando a graduação de jornalismo. Legal, legal. E nós estamos bem acompanhados aqui, inclusive, sim, ela está aqui, a professora Regina, jornalista, né, professora Regina Zandomeni, que coordena o curso aqui, inclusive, né, e ela que é jornalista e que trabalha na área, inclusive, antes, né, do surgimento, do advento das redes sociais, aí, né, com essa força toda, está aqui também. Regina, tudo bem? Oi, pessoal. Então, para ser parecida com vocês, eu amo jornalismo, acho que desde sempre. Desde quando eu era criança, eu já me via como jornalista, sempre inventava o jornalzinho do colégio, então a minha primeira opção foi jornalismo, né, aos 17 anos, e desde então só trabalhei com jornalismo. Bacana, bacana, legal. Meninas, vamos lá? Aquela disciplina que todo mundo fica assim com um pouquinho de medo, né? Teoria da comunicação. Mas a gente veio aqui para simplificar as coisas, né? E, inclusive, esse assunto, as redes sociais, as forças que elas têm hoje, né? E, inclusive, a gente vai ver que isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E, claro, também a teoria da comunicação ajuda a explicar um pouco isso, né, Emily? Gustavo, a gente tem que pensar que é assim, a parte principal que você tem que entender dessa matéria é o que é o emissor e o receptor e como as redes sociais influenciaram nessa mudança e nessa evolução, vamos dizer assim. O emissor é a pessoa que emite, ou seja, passa a informação. Então, vamos usar o exemplo de uma rede de TV. Ela está passando informação. E o receptor é quem recebe a mensagem. Então, com a chegada das redes sociais, isso embaralhou um pouquinho, né, Stephanie? Sim, por isso, voltando ao emissor que a Emily falou, por isso o nome que é veiculado é emissora. E se lembre, emissora ali, uma dica. Tá certo, aquela dica para você não esquecer, né? Sim. Não pode esquecer. Não pode esquecer, atenção. E com a chegada das redes sociais, galera, lembrando que o Facebook foi criado em 2004, para você que não sabia, mas só chegou aqui no Brasil em 2007. E eu lá com meus 7 aninhos querendo entrar nessa rede social, fingi que tinha mais de 13 anos, a gente já quebra uma lei ali só para ver notícia, ó, o instinto jornalístico desde cedo. Então, com a chegada das redes sociais, o receptor também começou a ser emissor. Então, sim, aquela tia que descobre algo no bairro e sai fofocando no grupo da família do WhatsApp, também é um emissor. Também, deixa eu contar para vocês então. Eu só fui ter Facebook, WhatsApp com meus 20 anos de idade, né? Porque, para quem não sabe, eu sou cego, tá? E os celulares até uma determinada época não eram acessíveis. Então imagina que coisa problemática que era, né? Como é que você ia atender o celular se não tinha leitor de tela, né? Que coisa complicada, ia ser no mínimo bizarro, não ia dar, né? Imagina para você fazer os seus posts no Facebook, no Instagram, ou no WhatsApp, mandar aquela mensagem ali pro grupo da família, pro amigo, enfim, né? Pra sogra, não tenho sogra. Mas Vidas solteiras importam. Mas pode ter. Não, com certeza, ainda, O né? Gustavo é um partidão, está aí atrás de uma sogra para chamar de sua. Então pode vir, meninas, mandem lá DM no direct do curso, que a gente vai resolver esse problema. Ele é um dos meus melhores amigos, hein? Tem que passar por mim também. Meu Deus, vai ter crivo. Agora, professora Regina,
Professora Regina, me diga uma coisa, o que é que mudou na cobertura das emissoras, dos veículos de comunicação, né, antes das redes sociais, antes delas ganharem essa força que tem hoje, para agora, para esse momento em que a informação chega assim com uma velocidade absurda, né? Bom, primeiro, as redes sociais conseguem a proeza, vamos dizer assim, de furar os veículos de comunicação, o famoso furo jornalístico, né? Mas é claro que a gente tem que entender bem uma diferença, né? Qualquer cidadão, hoje em dia, ele é um emissor de informação. Mas colocar uma notícia, uma informação numa rede social é um primeiro passo. Agora, será que essa informação é verdadeira? Ela vai ser confirmada? Então, vamos imaginar que tem um incêndio, né? Um menino aí de 15 anos passou na frente do incêndio, fotografou esse incêndio, compartilhou no Facebook e no Instagram. Ok, ele furou os veículos de comunicação. Ele estava passando naquele momento. Nenhum veículo de comunicação tem um repórter em cada esquina. Então, ok. Mas vamos lá que, junto com aquela foto, ele coloca uma outra informação. Ah, com certeza foi o marido que estava brigando com a mulher e botou fogo na casa. Ele acha isso e ele posta ali. Aí alguém já compartilha, já aumenta aquela informação. Então, ele pode ter, vamos dizer assim, a proeza de dar o furo jornalístico. Ok, ele é um emissor de informação. Mas quem vai confirmar aquela informação é um veículo de comunicação. Quem vai trazer mais dados, quem é a vítima, o que aconteceu com a vítima, a causa do incêndio, é o veículo de comunicação. Então, a grande tarefa dos veículos de comunicação, mesmo quando eles levam um furo de uma rede social, de um cidadão comum, eu estou dizendo cidadão comum para vocês entenderem que não é o jornalista, né? Ele vai ter que correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Mas ele tem o poder ainda de confirmar aquela informação, de dar sequência àquela informação. Então, quando eu trabalhei em televisão, que eu era produtora, o que acontecia? A gente não tinha as redes sociais, né? Então, eu não ia encontrar uma fonte se eu não tivesse o contato dela, se eu já não fosse uma fonte muito conhecida. Eu tinha que ter o meu caderninho de contatos. Hoje, é muito comum, como nas minhas redes sociais eu tenho muitos colegas jornalistas, eu vejo aquela informação. Pessoal, alguém conhece alguém que já aconteceu tal coisa? Alguém conhece alguém que não sei o quê? Porque as redes sociais são fontes de informação também. E hoje, todo produtor, seja de rádio, de televisão, de um site jornalístico, ele tem que vasculhar as redes sociais para saber o que está acontecendo. Então, antes, quando eu trabalhava lá na década de 80, 90, quando eu trabalhava na TV como produtora, eu chegava de manhã, eu já tinha lido todos os jornais, ouvido as emissoras de rádio, eu tinha olhado o que as outras emissoras estavam acontecendo, mas hoje um produtor, ele também tem que vasculhar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter. Por quê? É ali que também surgem grandes pautas. Se tem muita gente falando de um assunto, opa, esse assunto merece, tem relevância, o que está acontecendo ali? Acontecem reclamações, acontecem imagens, fotografias, depoimentos, tudo tem que acontecer. Então, tem um processo inverso que muita coisa que está na rede social, que é no universo online, ela vai migrar para o offline. Então, também o inverso. Então, eu também tenho que saber o que está acontecendo nas redes sociais. Agora, o que acontece? Esse poder do cidadão, ele está muito grande. Então, a gente também tem que tomar velho cuidado de aquela informação postada, quem está postando, qual é o interesse dela, será que realmente aquilo que está acontecendo? Gente, fotografias são manipuladas, imagens são manipuladas, então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que esse grande boom, esse poder que a gente está exercendo, o cidadão está exercendo, ele ainda está muito no ufanismo, ele precisa de certas regras também. E esse ufanismo, assim como todo jornalista quer dar o furo jornalístico, olha o grande sonho, dei o furo jornalístico, imagina aquela pessoa que não é jornalista, mas quer ser o primeiro da família a passar aquela informação. A gente já sabe que nos grupos de WhatsApp da família acontece isso diariamente. Mas se a gente estudar esse fenômeno das redes sociais, ela mudou todo o mecanismo do emissor e do receptor. O receptor não é mais passivo. Então, gente, quando eu tinha a idade de vocês, se eu ligasse um canal de televisão, assistisse uma notícia, eu podia achar errada aquela notícia, podia achar um absurdo, comentava com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Hoje, a pessoa assiste o noticiário, já vai ali no Facebook dela, absurdo, onde já se viu? Ou se alguém fala algum erro de português, um erro de informação, a gente já põe lá, dá um print de tela, comenta, e aquilo tem uma visibilidade muito grande, é muito diferente. A gente não tem mais esse receptor passivo. Mesmo uma pessoa que não tem a rede social, ela vai comentar com alguém que tem. Pode ser que a avó de vocês não tenha uma rede social, mas ela vai comentar com vocês, e vocês vão lá olhar e vão compartilhar e vão
compartilhar aquela opinião dela também. E assim, né, prof, é engraçado quando você fala assim, porque se a gente lembrar, às vezes a pessoa não está prestando atenção no jornal, mas aquele dia que o William Bonner abriu a latinha de água, todo mundo prestou, tirou print. Ou que a jornalista apareceu de tênis e trocou de sapato, todo mundo reparou. E pensando no que o Gustavo falou também, no Brasil a gente sabe que 85% da população está online. E claro que isso foi devido à acessibilidade para todas as pessoas. Mas isso também interfere numa questão que a professora também falou, sobre o receptor não ser mais passivo, ele também passa informação. E temos as famosas fake news. Muitas. Então, muitas, até demais. Alô, você, tia do grupo da família, atenção, hein? Tio do Zap, hein? Tia do Zap aí, É ó. muito importante prestar atenção nessa parte. Como evitar? Na verdade, a gente brinca muito com a questão do tio do Zap, mas eu vejo que colegas meus jornalistas também é comum caírem nisso. Essa ânsia de ter a informação, Acontece. de passar aquela informação primeiro, acontece. Até, acho que é um fenômeno meio psicológico daquele ufanismo. Sou a primeira a saber, sou eu que sei passar. Então, assim, até nós, os jornalistas, às vezes pecamos. Aquela ânsia, nossa, estou sabendo daquilo. Então, sempre lembrar o que eu vou compartilhar foi checado. E durante as eleições é muito comum todo mundo receber... Aquela notícia antiga, prof. Aquela notícia antiga, assim, de, sei lá, 10 anos atrás. Isso. Então, eu participo de vários grupos. Quando eu já detectava que era uma fake news, eu perguntava assim, qual é a fonte dessa informação? A resposta, não, mas isso está circulando em vários grupos. Mas isso não é critério para a gente determinar que ela é uma informação verdadeira, ela está circulando por aí, né? Então, e mesmo assim, gente, mesmo quando a gente abre, clica uma notícia, está lá a logo da Folha de São Paulo, parece que é a página da Folha de São Paulo, parece que é o G1, eu acho que o mais coerente é a gente ir em outras fontes. Por exemplo, se há alguma informação relacionada ao governo federal, então eu vou lá na página do governo federal. Não é a fonte mais segura? Então, algumas informações que a gente vê em veículos de comunicação, eu acho que uma nova checagem vou na fonte oficial. É uma informação da Prefeitura de Florianópolis? Vou lá na Prefeitura de Florianópolis, no site da Prefeitura de Florianópolis, que é a fonte oficial. Então, eu gosto muito, o escritor Gabriel Garcia Marques, que foi Prêmio Nobel de Literatura, ele tem uma expressão que eu gosto bastante. A melhor notícia não é aquela que a gente dá primeiro. A melhor notícia é que foi melhor checada. Porque é preferível tu demorar para veicular, mas dar o negócio correto, do que imagina a gente publicar uma informação daqui a 2 minutos. Erramos. Aquilo erramos é um atestado de incompetência. Deu ruim. Né? Deu ruim, né? Então, eu acho que quando a gente fala essa disciplina teorias da comunicação, uma disciplina que assusta muito, nossa, teorias da comunicação, né? Meu Deus, é uma disciplina teórica, mas o que, na verdade, essa disciplina faz, ela estuda, traz subsídios para a gente poder discutir o que está acontecendo na sociedade. Ela é importante não só para nós jornalistas, mas para todo mundo que tem acesso à informação, que vai ser beneficiado por aquela informação, ou até prejudicado pela informação. Olha aí, importante. Então você, atenção, eu quero falar com você, que está aí cursando a disciplina de teoria da comunicação, está preocupado que vai dar ruim você que vai fazer a prova amanhã, né? Está preocupado que vai dar ruim na prova, mas tem jeito, e é uma disciplina importante. Demais, inclusive, né, professor? Então... às vezes os alunos me perguntam, para que eu vou usar essa disciplina? Bom, se o aluno ele tem interesse em fazer um concurso público, por exemplo... Cai muito? Boa parte das questões são relacionadas à teoria da comunicação. Mas não só pensando no concurso público, como é importante quando a gente sabe teorizar sobre a prática de uma profissão que a gente escolheu. Então, não é fazer apenas por tabela. Eu tenho que teorizar sobre aquilo, eu tenho que entender por que eu faço aquilo, por que eu tomo aquela decisão, por que eu considero aquilo notícia, por que aquilo não é notícia. Eu tenho que saber por que eu tenho essa escolha. O que me influencia a tomar essa decisão. E voltando a falar da rede social, o porquê que nos tornamos tal como jornalistas, falando como uma jornalista, mas estudante no caso. E também a questão do sensacionalismo, né? Que hoje em dia qualquer coisa é sensacionalismo. Eu passei por uma situação que eu perdi um tio em acidente de carro e um veículo que não tinha muita questão de veiculação, não era algo oficial, postou as fotos, por exemplo, da autópsia do meu tio, que eles conseguiram conversando com a prefeitura. Então, como que a gente evita esse sensacionalismo? A questão do sensacionalismo, ela é bem complicada, porque ela também vai um pouco, ela envolve a ética, né, a ética jornalística, mas envolve a ética pessoal.
né, o critério que a pessoa tem, né? Então, eu, por exemplo, não gosto de ver, né, fotos de pessoas que são acidentadas, um braço para um lado, uma cabeça para o lado. Eu acho que não é legal. Agora, antes de vir para cá, eu estava ouvindo um podcast, uma história bem triste, né? Era uma entrevista de uma mãe que tinha perdido uma filha. A filha se cometeu suicídio. Eu achei muito legal nesse podcast que, enquanto estava acontecendo a entrevista, tinha uma informação embaixo informando que aquele podcast optou por não divulgar a maneira como a menina tinha cometido o suicídio. Eu achei muito legal essa decisão, né? Era interessante. A entrevista da mãe, a mãe falava dos sintomas da menina, que tinha, né, o que motivou o suicídio dela, mas é uma decisão que foi simples, entre aspas, mas como foi importante se preocupar com quem estava ouvindo aquela informação. Então, algumas decisões são pessoais, né? Outras envolvem a linha editorial do veículo de comunicação e outras têm a ver, está no nosso código de ética, né? Então, assim, acho que às vezes a gente pode errar, sim, a gente é humano, mas a gente tem que prestar atenção. Eu sempre acho assim, o que eu vou divulgar, seja uma foto, uma informação, ela vai servir para quê? Ela vai servir para as pessoas se manterem informadas, evitarem aquele erro, ou ela vai servir apenas para eu chamar a atenção sem nenhum acréscimo aquilo para a vida da pessoa? É uma decisão muito difícil, porque lida com a audiência lida com dinheiro, as pessoas... Uma emissora depende, uma emissora comercial depende de dinheiro. Mas eu acho que lá na frente, essa emissora não pode ficar conhecida como emissora sanguinária, que eu digo assim, aquela que a gente vai ligar a... Vai ser só desgraça. Só desgraça, né? Eu ainda acho que a gente tem que pensar naquela informação que vai trazer algo de positivo para a pessoa. E lembrando, né, professor, a internet não é terra sem lei, né? Isso. Temos leis. Temos leis, então você fique muito atento, né? Você aí que está nos acompanhando, ao divulgar qualquer informação, né? Eu acho que também, a gente está falando bastante aí de redes sociais, de emissor, de receptor, eu também acho que é importante a gente falar que as empresas, né, as empresas privadas, públicas, elas também usam as redes sociais para divulgar o que elas estão fazendo, né? E aí, quando a gente fala um pouquinho agora já da assessoria de comunicação, é uma coisa bem interessante, porque quando eu trabalhei com assessoria de comunicação antes das redes sociais, imagina ter que convencer aquele produtor, aquele pauteiro a divulgar aquela informação que eu estou passando, né? Hoje em dia, sim, eu continuo com isso, mas se vou assessorar, vamos imaginar que uma de vocês é uma cantora, né? Eu vou criar as redes sociais de vocês e abasteço as redes sociais de vocês com fotos, agenda de shows, tudo que é de melhor que eu quero divulgar de vocês. Então, hoje, a comunicação organizacional, as estratégias de assessoria de comunicação também envolvem as redes sociais. Mas tem algo importantíssimo que muita gente se empolga com isso e esquece o monitoramento das redes sociais. Opa, explica aí, professora. O que é o monitoramento? Se eu começo a postar, eu tenho as pessoas que vão começar a me seguir. Mas se eu deixo aberto para comentários, imagina se eu sou dono de um restaurante, super feliz, todo dia eu ponho lá as fotografias dos pratos, promoção, prato X, prato Y, e alguém, às 10h30 da noite de um sábado, coloca: encontrei uma barata na macarronada. Acabou com a tua carreira, acabou o restaurante, né? E aí, gente, imagina se eu não tenho monitoramento das minhas redes sociais. Aquela foto da barata postada às 10h30, aquilo toma uma proporção que, quando ele se der conta, na segunda-feira, às 14h, o restaurante dele já está fechado, ele nem sabe por quê. Ele nem sabe o motivo. Então, todas as pessoas que criam estratégias de comunicação nas redes sociais, elas são emissoras, ok? Né? São emissoras de informação, ela tem os receptores, mas os receptores são participativos. Eles tanto podem elogiar, como podem colocar críticas. Então, gente, não adianta pensar em estratégia de comunicação nas redes sociais. Sem pensar no monitoramento. E não pensar no monitoramento. É só bloquear os comentários. Grande iniciativa você teve, né? Então, aí não tem comunicação, você cria um canal que é só de uma via, né? Então, eu sempre digo que é muito legal estratégia nas redes sociais. Ótimo para atingir teu público, aumentar engajamento, muito legal. Mas se você não monitorar e não ter a resposta na ponta da língua, o que acontece? Primeiro, uma denúncia, uma reclamação sem resposta significa que qualquer coisa que for dita é verdade. O outro não está se defendendo. E isso vale para qualquer empresa, né, professora? Qualquer empresa. Maior, para você que vai vender aí aquele doce, aquele salgado. Pode ser o cachorro-quente da esquina. Vou fazer brigadeiros gourmet. Opa. Gente... Me deu fome aqui. Então, imagina Me deu uma água na boca eu começo a postar as fotinhos de brigadeiro, todo dia ali, brigadeiro com e aí uma de vocês prova o brigadeiro horrível, Eita. azedo, não sei o que, nananã. E eu não vejo. 2 semanas depois eu vou lá.
Aí já foi, né, gente? Aí já era. Como é que não vai tem o que vender, fazer. né? Então, assim, ó, todo mundo, quando pensa numa estratégia, Instagram, no Facebook, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Então, ser emissor de informação, a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade. E, gente, tem que ter um monitoramento, sim, e monitoramento não tem horário e não tem dia. Claro que existem empresas especializadas, né, sim. Monitoramento. Né, então, grandes empresas contratam empresas de monitoramento que medem, inclusive, né, o tipo de comentário, se é positivo. Tem software para isso também, se é positivo, se é negativo, né? E qual é os horários de maior engajamento, mas tem que ter uma resposta. Gente, se tem uma barata dentro da macarronada, essa resposta tem que ser imediata. Tem que ser imediata. Não adianta. Infelizmente, não adianta. E, assim, só para vocês terem uma ideia, mesmo fatos que aconteceram antes das redes sociais podem ser encontrados facilmente no Google. Eu vou contar uma historinha bem rápida, né? Opa. Então, vocês imaginem que na década de 70, nos Estados Unidos, houve uma contaminação do comprimido Tylenol, que é bem conhecido, né? O que acontece? Foi um escândalo, mas a empresa americana, já muito preparada, criou toda uma estratégia de comunicação, conseguiu reverter a situação, respondendo rapidamente à imprensa. Hoje, se vocês forem no Google e digitarem Tylenol, contaminação, Estados Unidos, dá um enter, vai baixar todas as matérias, mesmo num fato que aconteceu antes das redes sociais, antes da internet. Então, tudo que a gente posta hoje nas redes sociais, se eu sou uma empresa, uma estratégia de comunicação, tem que ter um monitoramento e tem que estar pronto para resposta. Eu posso achar que aquilo é super positivo, mas alguém pode não gostar, alguém pode ser contra. A concorrência pode ir lá na minha rede social e botar alguma coisa. Então, gente, a rede social ela mudou muito as formas de comunicação, né? Ela é um poder muito grande, então a gente tem que estar atento na emissão que a gente vai fazer, a gente tem que estar atento no que a gente vai receber como receptor, né? É claro que a gente recebe informação de tudo quanto é difícil. Poxa, minha prima está dizendo aquilo, como é que eu não vou acreditar? Não adianta, gente. A gente tem que ler 5, 6 vezes. Essa visão crítica também com os veículos de comunicação, que nós, jornalistas, também erramos, né? Mas eu acho que isso que a gente estuda na teoria da comunicação é justamente para preparar a gente a ter uma visão crítica. Porque eu sempre acho assim, às vezes os alunos me perguntam, nossa, professora, mas tu assiste todos os programas, assim, mesmo que eu não gosto. Principalmente o que eu não gosto. Porque se eu vou falar mal deles, eu tenho que saber o que tem lá que eu não gosto. Professora, tu assiste o Ratinho? Claro, eu não assisto todo dia, não todas as edições, mas eu dou uma passada para saber o que está acontecendo ali. Porque eu tenho que saber quem ele é, o que ele fala, porque se eu vou pensar em estratégias de comunicação, gente, tem que saber o que está acontecendo na comunicação. Por exemplo, eu acredito que hoje o Facebook não tem aquele poder que ele tinha 2, 3 anos atrás, mas eu ainda estou lá. Porque tem grande parte da parcela dos meus amigos, do público que eu penso em atingir com alguma estratégia de comunicação, está lá. Né? Eu não tenho um perfil no TikTok, mas eu tenho ele baixado no meu celular. Eu tenho que saber o que está acontecendo no TikTok, porque os meus alunos estão lá. Os meus alunos, daqui a pouco, eles podem chegar com um trabalho de conclusão de curso, uma estratégia de comunicação no TikTok. Eu vou dizer, não sei o que é lá, não sei o que funciona. Então, eu tenho que saber, né? E voltando à estratégia da comunicação do Tylenol, que foi bem antes das redes sociais, como foram as estratégias? Eles montaram um grupo de gerenciamento de crise. Claro, é uma empresa grande, uma empresa farmacêutica grande. Eles montaram um grupo de gerenciamento de crise. Todas as entrevistas que foram solicitadas foram dadas e eles prepararam material especial e dispararam para a imprensa. Então, todos os pedidos de entrevista foram atendidos, né? E foi preparado esse material explicativo, explicando por que houve da contaminação, e todos os medicamentos contaminados foram recolhidos. Uma ação muito rápida. Professora, e no caso de uma empresa que não tem tantos recursos, de repente, como fazer para ter uma estratégia bacana de comunicação sem gastar muita grana? Bem, o que eu acho que, às vezes, a empresa, antes de pensar, de atingir o público externo, talvez ela possa criar primeiro estratégias de comunicação interna. Então, vamos imaginar, tá? Dependendo da empresa, dependendo do público, gente, até aquela coisa mais antiga pode funcionar, o jornal mural. Até isso pode funcionar, dependendo do público. Eu vou dar um exemplo bem particular meu, né? Uma vez eu fiz uma estratégia de comunicação para a Concap, né? A Companhia de Recolhimento de Lixo de Florianópolis, era a Rádio Pátio. Era uma emissora de rádio que era ouvida apenas no pátio. Quando os funcionários chegavam, tinha que colocar os equipamentos de segurança. Naquele momento que eles estavam se preparando para entrar no caminhão e fazer a coleta, eles ouviam um programa de rádio com informações imprescindíveis que eles precisavam. Campanha de vacinação, equipamento de segurança, reuniões que eles tinham. Por quê?
eram informações muito importantes para aquele público-alvo. Então, às vezes, o problema de comunicação de uma empresa, falando agora de comunicação institucional, ela tem que resolver uma coisa interna. Imagine uma empresa que vai criar um grande projeto ambiental, de reciclagem, não sei o quê. E ela, dentro da empresa, os copinhos são de plástico, jogado no lixo, por exemplo. Né? Então, antes de pensar numa estratégia bem grande, para botar lá no Instagram, não sei o quê, ela tem que pensar o que ela faz dentro daquela empresa. Então, ela pode criar estratégias de comunicação, que aí, gente, pode ser uma intranet, pode ser um jornal mural, pode ser um programa de rádio interno, pode ser, de repente, pode ser um podcast bem curtinho, enviado pelo WhatsApp para os funcionários. Aí, a gente tem que conhecer o perfil de quem a gente quer atingir. Né? Então, às vezes, a gente pode ter uma ideia mirabolante que não funciona. Imagina que vocês foram contratados para gerenciar um projeto de comunicação para um centro geriátrico. Aí vocês vão criar estratégias no TikTok? Talvez não seja o provavelmente no Facebook, que é onde tem a maior quantidade de idosos. Né? Então, a gente tem que, a não ser que vocês queiram atingir, de repente, os netos daquelas pessoas. Então, tudo depende do público-alvo que vocês querem atingir, né? O que vocês querem com aquilo, porque às vezes a estratégia é muito legal, mas no lugar errado, né? E voltando a falar de crianças, como você falou, gente, o monitoramento das crianças na internet também é importante, porque nós somos os emissores que passam para eles, que são os receptores, e eles também são receptores e emissores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que chegam para eles, e eles acreditam mais em fake news, se falar que, sei lá, vai ter agora nas escolas um bebedor de refrigerante, eles vão acreditar. Então, tem que tomar muito esse cuidado. Eu vejo que é uma decisão muito particular, né? Mas eu vejo que alguns pais jovens até proíbem as crianças de terem acesso às redes sociais, ao WhatsApp. Eu fico um pouco temerosa. Eu acho que a gente tem que deixar, porque a gente, daqui a pouco, ele é um adolescente, daqui a pouco ele vai fazer vestibular e vai chegar completamente desatualizado. Eu acho que a gente tem que monitorar o que a criança está acessando, enfim, botar um bloqueio de tela, de repente, limitar depois das 10, não, enfim. Mas tirar o contato da criança de tudo isso, não. Gente, eu vou contar uma história até um pouco antiga, né? Quando eu era criança, a grande perversão era assistir televisão. Nossa, mas não pode assistir televisão. E eu via aquilo, não via problema naquilo. E hoje eu gosto muito de cinema, vejo pouco televisão, mas gosto muito de assistir filmes. Quando meu filho tem 33, quando ele tinha 12, 13 anos, foi chamado uma reunião do colégio para discutir os malefícios da internet. E eu ria porque naquela época eu já dava disciplina de redação para a internet. E minha vontade, ele estudava no colégio de Freitas, dizia, gente, até o Vaticano tem site. Quer dizer, não é os malefícios da internet. A gente tem que filtrar o que tem lá, o que pode ser acessado por uma criança, né? Na verdade, acho que toda grande tecnologia, ela traz muito medo para a geração que está recebendo aquela informação, né? Então, vocês, quando foram adolescentes, a rede social já era uma realidade para vocês. A minha geração foi conhecer as redes sociais já numa fase adulta. Então, isso desperta um certo temor do novo, né? Mas eu acho que a gente tem que entender, gente, que cada etapa da comunicação, ela vai ter um temor, é tudo muito novo. Agora, a gente fala de inteligência artificial que escreve notícias, que é o tema do meu trabalho. Oh, meu Deus! Fala mais sobre isso, inteligência artificial aí. Chegamos agora na fase adulta, sabendo da inteligência artificial, mas a nova geração já vai estar acostumada. É a mesma coisa? Na verdade, resumidamente, a minha tese de doutorado, eu estou falando da presença da inteligência artificial no jornalismo, recortando bem na redação de notícias, né? Dando um spoiler aí para vocês, eu acho que ela ajuda bastante, ela é muito rápida na tabulação de dados, bem mais rápida que nós humanos, né? Então, ok, a gente precisa da ajuda dela, mas nós, ainda humanos, temos algumas características que, por enquanto, a inteligência artificial não conseguiu resolver. Mas ela pode ter? Depende tecnologia, evolução. Eu estou te dizendo não agora, pode ser evolução humana. Sim, mas eu vou te dar um exemplo, Gustavo, né? Quando eu estou entrevistando alguém pessoalmente, o jeito que a pessoa está vestindo, o comportamento dela, se ela faz ela usa uma figura de linguagem, ela faz um deboche, eu consigo interpretar aquilo, né? E eu coloco aquilo no meu texto. Por exemplo, se eu fizer vamos imaginar que você é um cientista, eu faço uma pergunta para você é especialista naquela área, você demora para responder, a sua demora para mim já é uma resposta.
Você não está tão por dentro daquela, né? Então, assim, se você demora para responder, se você fica nervoso, se você fica ansioso, tudo isso são informações que, para mim, podem ser colocadas no meu texto quando eu vou te descrever, por exemplo. Então, uma inteligência artificial, por enquanto, ela não consegue aprofundar uma entrevista a fazer aquele ping-pong daquela entrevista. Eu mesma fui obrigada, obviamente, gente, fui lá no ChatGPT. Você consegue me entrevistar? Ele, sim, me faça uma pergunta. Ele fez uma, eu falei, dê sequência da entrevista. Ele falou, não tenho conhecimento para dar sequência da entrevista. E olha que se ele desse uma rastreada ali no Google, ele ia ver os artigos que eu já escrevi, saber que eu era professora da Estácio. Então, nessa experiência rapidinha que eu fiz, ele não conseguiu me entrevistar. Eu ainda falei, faça pergunta de qualquer área. Ele fez uma pergunta bem genérica sobre jornalismo, né, que eu me apresentei como jornalista, e a segunda, terceira, quarta, quinta, ele não conseguiu dar sequência. Então, eu ainda acho que nós, humanos, sim, nós ainda temos o nosso diferencial de pesquisar, de entrevistar, de aprofundar, de confrontar, né? Tem muita coisa que ela ajuda a gente. Eu acho que o bom ainda é a gente trabalhar junto com a inteligência artificial no que ela tem de melhor, nessa rapidez de tabulação, ela é muito rápida para isso, né? Mas eu ainda acho que o nosso molho humano, nosso olhar, nosso jeito de interpretar, de entrar no ambiente, olhar aquele ambiente, o que está acontecendo, até a respiração do entrevistado, gente, a maneira que ele começa a suar frio, ele está respirando angustiado, tudo aquilo é informação. E eu acho muito interessante para você que está escutando perceber que sim, o emissor e o receptor estão em tudo, até na própria inteligência artificial. Então, só lembrando um pouco para você que está aí, quase fazendo a prova, apavorado, o emissor é quem transmite uma informação. E o receptor é quem recebe. E lembrando que desde as redes sociais o receptor passou a não ser mais passivo. Agora ele também emite alguma coisa. Então, para você que quer emitir coisas boas, seja um receptor emissor que transmite informação e que seja de qualidade. Não seja aquela pessoa que compartilha morte e foto de gente e acidente do Floripa Mil Grau, gente. Vamos compartilhar coisa boa. Quer ser influencer, compartilha um assunto bom também. E, obviamente, que nem dá tempo da gente falar isso, lembrando, gente, que nas redes sociais a gente deixa rastros do que a gente gosta, do que a gente curte, o que a gente compartilha. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Ficou alguma dúvida? Qual é o nosso Instagram? Jornalismo Estácio SC 2022. Gente, obrigado. Então, estamos encerrando por aqui. O Mar já está mandando nós embora. Vamos embora, fechando por aqui o nosso Tás Ligado de hoje. Um abraço. Um abraço, até mais. Lembrando só que a gente conta com o apoio do Márcio Goebel, aí, nosso técnico de som na sonoplastia. Boa.